Olá, ouvinte, você que está acompanhando o podcast Eu, Cada Um Tem o Seu, já sabe por que eu estou aqui. Mas para quem está chegando agora, resumindo brevemente, depois da perda das duas pessoas mais importantes da minha vida, minha mãe e meu marido, num período de 5 meses, no auge de uma pandemia, eu me senti no meio de um furacão que parecia não ter fim, mas eu resolvi me continuar. Eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e gestão pessoal, e o Eu Cada Um Tem o Seu é um podcast que tem como fio condutor a resiliência e uma experiência de vida que pode te inspirar a recomeçar. Quem é a viúva? Quando eu ouvi essa pergunta no hospital, poucos minutos depois da morte do meu marido, eu fiquei em choque. Até aquele momento, eu não tinha realizado que a partir de então esse título me caberia. Responder aquela pergunta foi muito sofrido e eu comecei a entender que dali em diante eu seria a viúva do Marcos e não mais a esposa dele. 5 meses antes eu passei pela mesma dor, só que foi com a partida da minha mãe. E ter que repetir esse processo, com tão pouco tempo de distância, foi dilacerante. Lidar com o luto é processar dificuldades sucessivas e muitas vezes não ter vontade de continuar. Mas viver é preciso. E eu descobri muitas formas de me relacionar com essa ausência tão dolorosa. Gente, esse episódio, que é o luto e seus processos, ele teve uma convidada, que foi a Cristine Soares, uma pessoa incrível, com uma história de vida maravilhosa, mas infelizmente ela não pôde estar conosco por graves problemas de saúde. Então eu convidei outra pessoa que também passou por um processo de luto muito próximo de mim, é a Aline, o nome dela, e a Aline também não pôde. Então eu concluí que era um sinal para que esse episódio, a entrevistada fosse eu. E hoje eu não vou convidar uma entrevistada. Para me entrevistar, eu roubei a entrevistadora do Godot Podcast e também a idealizadora desse espaço onde eu estou hoje gravando, que é a Creative Side Produções. Então, quem vai me entrevistar hoje é Luana Jordão. Bem-vinda, Luana. Ai, que bom, porque eu tô acompanhando esse processo todo, né, ali atrás das câmeras. E aí, quando a Janine chegou pra mim, aí, Luana, você quer me entrevistar hoje? Eu fiquei tão feliz, porque eu ficava ali ouvindo as histórias e no final das entrevistas eu sempre chegava assim, dava a minha opinião, né, eu falava, que bom que eu vou poder conversar com você hoje, que é uma pessoa extremamente especial pra mim, tô muito feliz. Luana, e ninguém tá mais por dentro desse podcast do que você, né, Luana? Então vai ser um bate-papo que vai fluir muito bem e eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos vocês que estão passando por um processo de luto e que precisa se continuar. Sim, e é importante ouvir o que você tem para falar também da sua história, não só dos entrevistados que vêm aqui, né? Eu tô muito contente de poder bater esse papo com você. Então vamos lá, Luana. Vamos lá, Janine. Então, Janine, quem tem uma história dolorosa e consegue se reconstruir, às vezes vira alvo de várias reflexões positivas e nem tanto. Então, em algum momento você fraquejou, você pensou em desistir? Sim, Luana, em muitos momentos, sabe? Não é agora mesmo aqui, né? Quando eu fui fazer a abertura do programa, eu me emocionei. Porque lembrar desses lutos é lembrar de momentos muito difíceis para mim. E de pessoas muito queridas, muito amadas. E quando a gente sabe que o fim da vida é esse para todo mundo, né? Mas a gente nunca espera. A gente não espera. Minha mãe, por exemplo, a gente imagina que os nossos pais, que eles acabem indo antes da gente, né? Que foi o processo que aconteceu. Eu não esperava que fosse agora, porque minha mãe faleceu de Covid, mas aconteceu. Mas o meu marido, a gente planejava em passear de mão dada velhinho na praia. A gente ia caminhar e tinha um casal de velhinhos que passeava, a gente sempre via, e ele falava assim, será que a gente vai envelhecer assim? Então, essas lembranças vêm na cabeça e isso às vezes fazem a gente fraquejar.
pensar em desistir. E aí vem o outro lado, né? Se você está viva, tem que viver. Se você está viva, tem que viver. Eu me lembro muito bem quando eu joguei as cinzas. A minha mãe foi cremada, eu joguei as cinzas dela num lugar, no mar, onde a gente costumava caminhar. E 5 meses depois eu me vi fazendo o mesmo procedimento, a mesma coisa, no mesmo movimento. Naquele momento, eu me lembro que eu desci um pouquinho as pedras. E aí, quando eu joguei as cinzas, veio uma onda e jogou as cinzas de volta em cima de mim. E eu fiquei toda suja e eu falei, é para eu ir também. Eu quis ir naquela hora. E o grande amigo do meu marido que estava comigo, segurou na minha mão e falou, vem, eu vou te ajudar, eu vou te limpar, eu vou te levar em casa, vamos lá. E ele foi, naquele momento, a minha fortaleza, porque ali eu realmente pensei em desistir. Eu achei que não tinha mais vida para mim. Pareceu um sinal, né? Pareceu que talvez ele queria se comunicar com você, dar o último abraço. Foi essa imagem que veio assim na minha cabeça. Não, e tem outra situação desse mesmo momento. Eu chamava meu marido de coelho e ele me chamava de tartaruga, porque tudo dele tinha que ser rápido. E eu sou mais devagar para as coisas, para resolver. E nessa hora apareceu uma tartaruga, exatamente no momento em que eu estava jogando as cinzas, apareceu uma tartaruga. E eu lembrei disso também, sabe? Então são muitas coisas significativas, né? Quando você está passando por um momento difícil, essas coisas ganham um peso maior. Com certeza. Janine, foram 2 lutos seguidos. Você separa cada um deles ou eles, na verdade, viram um luto só para você? Eu não tive muito tempo de separar, né? Porque eu lembro até na situação de inventário, né? Que é uma coisa muito chata, demorada, dolorosa, porque é tanto documento que você precisa mexer e documentos trazem lembranças. Eu lembro que eu estava no inventário da minha mãe e já começando o outro inventário e eu assim, gente, isso não vai acabar nunca. Ficar mexendo nesses papéis e remoendo e revivendo histórias, né? Certidão de casamento, agora certidão de óbito. Esse nome certidão de óbito tem um peso que quando a gente escuta, não, eu preciso da certidão de óbito, para quem está pedindo um papel, né? Mas para quem está procurando, quem está providenciando, é uma história inteira que parece que acabou ali naquele papel, né? Então, eu acho que acabou virando uma coisa só para mim, porque foi uma dor em cima da outra. Eu não tive tempo de processar uma. Eu lembro até que quando a minha mãe faleceu, a minha irmã falou assim, eu vou pro Espírito Santo, ter um abraço de família, porque a gente não teve, foi no auge da pandemia e foi só eu e a minha irmã nesse momento. A sua família não é daqui do Rio? Não, é do Espírito Santo. E ela falou, então eu vou pro Espírito Santo e tal, e eu falei, tá bom, só que eu não podia ir, eu tava com o marido em casa com câncer. Então, assim, eu não tive momento para respirar, vamos dizer assim, nem a respirar, né? É continuar sendo forte, eu não podia chorar, eu não podia me lamentar e nem colocar emoções para fora, porque eu tinha que ser forte, porque eu estava lidando com uma outra coisa ainda muito difícil também, né? Então eu acho que tudo virou uma dor só, uma coisa só. E quando eu lembro de um, eu lembro do outro. É claro que cada um nos seus momentos especiais. Como eu falo sempre na abertura, as 2 pessoas que eram minhas fontes de segurança, para quem eu sempre ligava e perguntava as coisas ou contava o que aconteceu comigo, eu não tinha mais ninguém ali. Então, em alguns momentos, por exemplo, eu tenho, Luana, até aluna lá, né, o estúdio de sapateado agora, e o estúdio fez 1 ano. E a gente fez uma mostra de dança, uma apresentação de arte. Eu lembrei muito da minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito incentivadora da gente para essas coisas ligadas à arte, né? Ela era professora de português, de literatura, ela era escritora. Então eu falei, nossa, como eu queria que ela estivesse aqui compartilhando esse momento comigo. Com certeza ela estava lá. Sim, eu acredito fortemente nisso, que com certeza ela estava lá. Foi muito emocionante a mostra para várias pessoas, para todo mundo que estava lá, com certeza
Foi um momento único, assim. E ela devia estar lá. E naquela hora eu estava muito feliz. Mas uma semana antes, quando a gente fez uma passagem de um ensaio geral no próprio estúdio, que eu cheguei em casa, ela não saía da minha cabeça em momento nenhum. Eu deitei no sofá, eu comecei a chorar e eu me senti no colo dela naquele momento. Então, assim, eu acho que aquele colo imaginário, ele me deu força para falar isso que ela quer de você. Vai lá e faça o melhor que você puder. Então, naquele momento da apresentação, eu fiquei feliz, eu não estava triste. Eu fiquei triste no ensaio geral, porque eu lembrei muito, muito dela. E aí veio esse recado, vai lá e faz aquilo que ela te ensinou a fazer, que ela gostaria que você fizesse. E esse momento para mim foi marcante. Com certeza ela estava lá. E depois de cada um desses lutos, em que momento que você decidiu se continuar, Janine? Então, eu lembro, assim, eu sou uma pessoa muito ativa. Eu não consigo ficar parada e, e eu lembro assim, e eu fiquei, né, por conta de uma pandemia, porque eu também tive Covid, porque o meu marido estava com câncer, então minha vida ficou muito dentro de casa e de hospital. E quando, depois que foi a cremação do Marcos, né, no dia seguinte eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí minha cabeça do outro lado veio assim, agora você não precisa mais ficar no hospital. Agora você não precisa mais ficar dentro de casa. Vai andar. E aí eu fui. Eu andei 30 quilômetros sem destino, pensando na vida. Na verdade, 32 quilômetros eu andei, pensando na vida, pensando, eu quero parar ou eu quero continuar, o que eu vou fazer agora, como é que vai ser, eu tentando descobrir quem seria eu sem aquelas duas grandes referências, né, porque eu passei 20 anos casada, e com a minha mãe a vida inteira, né, então eu falei, gente, como é que vai ser agora, o que eu vou fazer, voltar para minha casa, naquela casa onde eu vivi com ele, e ele era uma pessoa muito intensa. Então, todos os cantos da casa tinham a presença dele muito forte. E a minha mãe também era uma pessoa muito intensa. Eu falava com minha mãe quase que o dia inteiro, ela me ligava. E aí eu falei assim, não, se eu tô viva, eu tenho que viver. Né? Por onde eu vou começar? Não sei. Eu comecei pela atividade física, pela dança, caminhando e dançando. E aí só caminhar não era mais suficiente para mim. Aí eu comecei a correr. Aí eu também estava muito mal, com problemas de saúde, porque tudo isso acarretou, o problema emocional acaba somatizando, né? Problemas de saúde. E aí eu comecei a me cuidar, porque eu lembro do Marcos falando para mim, ele falou, Janine, eu não vou viver, mas você vai. Você precisa se cuidar. Não pode 2 doentes nessa casa. Ele falou isso? Ele falou isso para mim, quando ele viu os meus últimos exames. E aí eu lembrava dele falando isso e falei, verdade, eu vou viver. Então eu preciso me continuar de alguma forma. E a arte salva, né? O esporte salva. Você falou muito disso, né? Durante os episódios, né, que a gente gravou aqui. E você fazia muitas coisas artísticas, né? Antes, quando você era criança, quando você era adolescente. Você acabou resgatando essa arte. E foi o que te ajudou a sair dessa... Não sair de vez, né? Porque você nunca vai se esquecer do que você viveu, mas te ajudou a sair desse luto que estava ali muito forte naquele momento, né? Eu acho que quando a gente começa a se expressar fisicamente e usa o corpo, usa a mente para outras coisas, né? Você se transporta para outro lugar. E você começa a colocar para fora suas emoções, aquelas que estão contidas ali, elas se transformam em outra coisa, elas se transformam em algo positivo, né? E eu lembro de uma coisa que era muito forte na minha cabeça. Eu morei um tempo com umas amigas e tinha uma vizinha, uma senhora, que a filha dela faleceu de câncer e deixou a netinha, acho que a neta tinha 7 anos.
E eu entendo, quer dizer, eu não entendo porque eu nem tenho filho, mas eu consigo imaginar mais ou menos a dor de uma mãe que perde uma filha. A filha dela morreu de câncer e ficou a neta com ela. E essa senhora, ela andava pela rua chorando muito. E ela, qualquer pessoa que ela via na frente, ela desesperada falava: minha filha morreu, por que Deus levou minha filha? E eu ficava muito assustada com aquela atitude dela, porque algumas vezes eu cruzava com ela pela rua, pela calçada, e ela vinha com essa atitude, e eu já não sabia mais o que dizer para ela. E eu pensei, eu não quero ser uma pessoa assim, né? Então, assim, eu acho que a arte, como você falou, a arte salva, a atividade física salva, mas ela não salva sozinha, né? Se você não tiver uma atitude de resiliência, uma vontade de se continuar, né? Se apegando a alguma coisa que você goste, que te faça bem, você não sai do lugar. Você vai ficar só vivendo o luto, só esse processo. Porque existe o processo do luto, que ele é real e ele precisa ser vivido, senão você vai carregar isso de uma outra forma, até de uma doença para o resto da sua vida. Existe esse processo. Uhum. E existe. Não é que existe chega, parou, agora acabou. Não, não existe esse momento. Não tem nada que te fale assim, chega de sofrer e vai viver, né? Exatamente. Não tem. É o que eu falei, você se apega em alguma coisa que te traga a vida de volta, né? É claro que as lembranças vão sempre Entender como é surgir. que vai ser essa nova rotina, porque que é o que você falou, você falava com ele todos os dias, você morava na mesma casa que ele, né? Você olhava para um lado, você via objetos dele, você olhava para o outro também. E a sua mãe também, né? Te Uhum. ligava, enfim. Você tinha que entender melhor essa rotina, tentar se acostumar com isso, né? E criando novos caminhos, né? Sim. E aí, gente, esses caminhos, eu ouvi de muitas pessoas, né? Desde que eu comecei a escrever os meus textos do projeto Eu, na minha rede social. E as pessoas vendo a minha evolução, a minha mudança, e vinham falar comigo: nossa, como é que você consegue? É por isso que surgiu o eu, cada um tem o seu, não tem receita. Não tem receita. Você começa a olhar para o lado, falar: minha vida não é realmente morrer para aquela vida e começar uma vida nova. Né? Minha vida não vai ser mais assim. Eu não vou mais poder contar minhas coisas para meu marido nem para minha mãe. Eu vou contar para quem? Aí eu começo a pensar na minha rede, porque também existe um amigo para cada coisa. Tem aquele amigo que gosta de ir à praia com você, tem o outro que gosta de ir ao teatro, eu gosto. Você não pode sobrecarregar também uma pessoa só É verdade. com isso, porque o problema é seu, a dor é sua. É claro que muita gente compartilha com você disso, mas aquilo que você está sentindo não tem palavras para descrever. É muito nosso. E de onde vem a força para investir em cada resiliência, para superar cada tombo? Eu acho que é isso que a gente estava conversando aqui, né? A força vem do querer, primeiro, né? Uhum. Querer sair dessa, que eu costumo dizer assim: quanto mais fundo é o buraco, maior tem que ser a mola para te tirar de lá de dentro, né? Então, se você não usa uma mola para te tirar lá de dentro, você não sai. Por isso E que também é importante aquilo que a gente estava falando antes da gravação, né? De terapia também, né? sim, Que foi importante para você a também, né? terapia foi muito importante. Eu lembro, Luana, que eu estava no hospital com meu marido e já fazendo terapia. Porque o final eu já sabia, mas eu ficava o tempo inteiro acreditando em milagre, né? Então, muita terapia eu precisava para me conscientizar de que aquilo ia acontecer e eu ia ter que lidar com essa situação. Então, às vezes, eu no hospital, eu ia para o banheiro do hospital, sentava no chão e fazia terapia chorando e tinha que sair dali sorrindo para não passar aquilo para ele, sabe? Então, assim, foi. é, a gente vai buscando recursos porque a gente tem. Deus não dá pra gente a cruz maior do que a gente possa carregar. A gente sempre ouve isso, né? Mas é verdade. Então a gente começa a buscar forças. Às vezes é um objeto que você olha e eu lembro muito do óculos do Marcos, que ele usava óculos. Acho que eu até já falei isso aqui num episódio. E eu via aquele óculos na cabeceira dele e ele falava assim: Janine, pega o óculos para mim. Aí eu colocava o óculos nele e aí a gente conversava e tal. Aí ele cansava rápido: tira meu óculos para eu descansar.
Então, aquele objeto para mim ali significava vida. Que enquanto ele queria o óculos, é porque ele ainda estava enxergando. E quando ele não pedisse mais o óculos, é porque ele não estava mais ali. Então, eu olhava para aquele óculos e eu falava, ele ainda está aqui. Então, às vezes, a gente se apega numas coisas assim, que só a gente sabe o sentido que aquele tem. E você ainda tem recaída? Como é que você lida com elas? Tenho. E isso não acaba nunca. Eu acho que tem 2 anos, né? Que Marcos faleceu, 2 anos e 5 meses da minha mãe. E eu acho que isso não acaba nunca. É uma vida inteira. Eu penso neles quase que quase não, diariamente. Eu penso neles. Toda situação que eu vivo, né? Até, assim, situações difíceis, às vezes. Ai, como o Marcos resolver isso aqui, o que eu poderia falar com a minha mãe sobre isso aqui? E situações alegres, como eu falei aqui, que foi a apresentação, que eu queria que eles estivessem presentes e tal. Então, as recaídas acontecem. E eu me apego fortemente. Porque, assim, quando você começa a fazer outras atividades, você começa a ter novos grupos. E esses novos grupos te trazem novos amigos. Esses novos amigos trazem novos convites. Então, a vida realmente renovou, né? Mudou. Porque eu amo os amigos que eu tive quando eu era casada. Só que agora o meu tipo de vida é diferente, né? Alguns têm filhos, eu não tive filhos. Então, eu encontro com eles ainda, eu saio com eles, mas não é mais com aquela frequência. Então, agora eu tenho um novo tipo de amizade, novas atividades, né? Eu me encaixei num outro grupo, até isso tem que acontecer. Tem que nascer de novo para isso também, né? E você viaja muito, né? Encontra muitas pessoas. Nessas suas idas e vindas, alguma história tocou você profundamente? Eu vou falar de duas coisas, na verdade. A primeira foi quando eu fui para a Islândia, né? E lá, assim, como eu falo, eu sempre costumo dizer que eu acredito em energia, que as pessoas se aproximam pelas suas energias. Então, quando eu fui para a Islândia e eu não queria, eu fui sozinha, mas era um grupo que ia se encontrar lá. Muita coragem de você ir sozinha no momento assim, né, também. Tinha 4 meses que meu marido tinha falecido e eu falei, agora eu vou descobrir quem sou eu aqui do outro lado do mundo. Sei lá, onde eu tenho que ir para descobrir isso, eu vou. E eu fui. Cruzei o continente, fui. E nesse momento, como era uma viagem sozinha, mas eu ia para uma caça à aurora boreal, e as pessoas iam se encontrar lá, o líder disso, né, o cara que ele não é uma excursão, assim, ele é realmente um conhecedor de aurora boreal que leva as pessoas para ver isso. E ele falou, olha, tem gente indo, além de você, tem mais 2 mulheres indo sozinha e você quer dividir o quarto? Falei, não. Aí 20 anos dividindo o quarto com meu marido, agora eu vou dividir um quarto com uma pessoa estranha que eu nunca vi na vida, que eu não sei nem de onde vem. Aí ele falou, eu vou fazer um grupo aqui do WhatsApp com vocês 3 e aí vou botar os valores e vocês conversam e tal. Aí ele colocou, e aí uma menina lá de Mato Grosso do Sul falou assim, eu não ligo de dividir quarto. Aí eu pensei, eu falei, cara, Janine, você tá tentando uma nova vida? Vamos lá, né? Se joga. Aí eu falei, eu também, não ligo. Aí a gente começou a conversar pediu o meu Instagram e eu pedi o dela, e a gente olhando que a gente tinha muita coisa em comum. E começamos a ser amigas de infância desde aquele momento. É aquela pessoa que você conhece, já parece que conhece há Sim, muito tempo, eu né? encontrei com ela, parecia que era alguém que eu estava revendo, sabe? E eu acredito fortemente que deve ser isso mesmo. De outras vidas. De outras vidas. Então, e ela tinha uma história de vida também com algumas questões parecidas com a minha, né? Só que no caso dela não foi o marido, foi o pai e a mãe, que foi um depois do outro também, Nossa. de repente. E, enfim, e essa foi uma história que me tocou, e a outra foi que eu falei, eu achava que eu era a escória do mundo, porque comigo, eu resolvi ir para a África, e lá na África, participar de um projeto voluntário, eu falei, gente, tanta história marcante aqui. Eu não sou a escória do mundo, eu ainda estou viva, tenho força, tenho condição de ajudar outras pessoas. Aquela frase do Marcos ecoa muito, né? Você tem que ficar bem. Você tá Tem que se vivo, cuidar. você vai viver, você precisa ficar bem. E ele não foi nem um pouco egoísta comigo. E você foi ajudar outras pessoas também, né? Sim. Porque lá você descobriu essa necessidade, né?
Sim. E aí isso me ajudou muito, me deu muita força. Você voltou com outra cabeça. Outra cabeça. E teve alguma outra pessoa que tenha vindo falar com você de como as suas palavras inspiram a se continuar? Muitas. Por isso esse podcast existe hoje. Porque as pessoas liam os meus relatos nas minhas redes. Aí teve uma que foi até minha aluna num curso que eu dei, Luíse, vou falar o nome dela aqui. A Luíse me mandou uma mensagem muito bonita. Ela falou: Janine, eu vejo você correndo, você fazendo tanta coisa. Eu por muito menos não consigo sair do lugar. Vendo os seus posts, eu resolvi começar. E eu já emagreci 10 quilos. Então, assim, se um post meu tocou uma vida para ela criar coragem, para ela se continuar, para ela ganhar mais saúde, já estou feliz. Eu tive vários relatos. Inclusive, quando eu lancei esse podcast, quero até deixar esse recado para os meus ouvintes, né? Que eu falei assim, gente, conta para mim, vocês têm histórias de vida que vocês tiveram dificuldade de continuar? E eu recebi muitos relatos. Então, vou até deixar aberto aqui que eu quero, se alguém tiver interesse em patrocinar a continuação desse podcast, porque eu quero ouvir a história dessas pessoas e eu acho que essas histórias podem fazer que muitas outras pessoas possam se continuar, né? Eu acho que é importante, são relatos importantes. Eu anotei o nome de todos eles que vieram falar comigo, todos os contatos, que após essa temporada eu vou chamá-los para conversar e para a gente ver como a gente pode fazer isso acontecer. Sim, tem como as pessoas comentarem tanto no YouTube, né? Que lá tem a aba de comentários. Mas se a pessoa não se sentir à vontade, ela pode entrar em contato pelo direct do Instagram, né, da Janine. E eu acho que é isso, assim, todo mundo tem uma história, né? Eu também passei por muitas coisas. Meu pai também pegou Covid, quase perdi meu pai, tive, né, todo esse processo de meu pai ir para o hospital, não saber se eu ia vê-lo de novo. Também perdi pessoas da minha família que eu amava muito, que tem câncer. Tinham câncer, né? Acabei perdendo também. E também foram pessoas que foram cremadas. Então, todo esse processo de jogar as cinzas e tal, que você comentou, eu também vivi. Eu acredito que todas as pessoas que estão ouvindo têm histórias para contar, né? Sim. E é muito importante a pessoa colocar para fora também, é uma forma de cura, né? Sim, com certeza. Eu ouvi muitos relatos, né? Eu falei do caso da Luíse, teve uma outra também que me procurou, falou que queria muito conversar comigo, porque ela estava passando por um processo difícil e ela não tinha forças para sair do lugar. E a gente conversou, a gente foi fazer uma caminhada juntos na praia e ela continua no processo difícil, mas ela está com força e vida para continuar esse processo. Ela falou comigo ontem, inclusive, que ela está com muita força para continuar. E isso para mim é muito gratificante, né? Eu não pretendo que esse podcast seja algo lucrativo financeiramente. Eu quero que seja algo lucrativo na vida das pessoas, que eu possa alcançar pessoas e transformar de uma forma positiva, né? Trazer força para essas pessoas. Então, quando eu falo de patrocínio, não é porque eu quero ganhar dinheiro com isso, é porque eu quero continuar contando histórias, né? E a gente sabe que todo trabalho tem um custo, né? E a gente precisa custear isso para que ele aconteça, continue acontecendo. Eu morri para a vida que eu tinha e nasci para uma nova vida. E eu reconheço que eu tenho ganhos nessa nova vida. Porque se a gente não reconhecer isso, a gente acaba vivendo um luto eterno. O importante é a gente acreditar que é possível prosseguir. Que quando a gente acredita, a gente se continua. A gente busca coisas que nos façam prosseguir. Não, até eu e a minha irmã, a gente fala assim, não, a gente está podendo morrer agora não, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então a gente tem que Eu não tenho nem tempo para morrer, gente. Exato, a gente tem tanta coisa para fazer que não dá para emburacar, sabe? Uhum. A ideia é essa, você buscar algo que te motive, né? Que te tire do lugar. E agora chegou o momento em que eu vou fazer a pergunta, né? Que é a pergunta que a Janine sempre faz para os entrevistados dela daqui do podcast. Que é a seguinte. Dentro do nosso tema, cada um tem o seu.
o que o seu eu pode falar para o eu de quem está nos ouvindo nesse momento. E está sentindo sem energia, está se sentindo sem energia para se continuar. Olha, é claro que no momento difícil a gente pede ajuda, né? E não é ruim, não é feio pedir ajuda. É importante a gente ter pessoas do nosso lado. Mas o mais importante é a gente querer, sabe? Porque muitas pessoas vão chegar, como aconteceu comigo para você, e vão falar assim, quando você estiver triste, conversa comigo. Se você precisar de alguma coisa, fala comigo. Mas em alguns momentos, você vai querer ficar na sua. Acontece isso. Você não querer falar com o outro. E quando você está nesse momento não querer falar com o outro, é que você está falando com você mesma. E quando você está falando com você mesma, você tem que buscar dentro de você qual é a sua força, para onde eu quero ir, até com quem eu quero falar agora, porque eu posso naquele momento estar falando com uma pessoa errada, com uma pessoa, não é que essa pessoa seja ruim, que todo mundo quer nos dar força, mas às vezes o que ela vai nos dizer não vai caber com aquele sentimento que eu estou no momento, porque o sentimento é tão profundo, ele é tão nosso, que só a gente pode dar uma solução para ele. Então, não pense assim, poxa, fulano não me ajudou. Eu recebi, assim, algumas mensagens, até recentes, depois de 2 anos, de pessoas que falaram assim para mim, pessoas muito próximas. Janine, eu ouvi seu podcast e eu quero te pedir desculpa, porque eu não fui tão presente na hora que você precisava. Você não tem que achar que aquela pessoa está culpada de não estar tão presente, porque naquele momento é você com você. Você não tem que falar, poxa, eu fiquei triste porque fulano não me ajudou. Não, não é isso. Você ficou triste porque existe uma tristeza que você tem que curtir essa tristeza e você mesmo descobrir como eu vou sair disso. Então, assim, não culpa ninguém, não pendure em ninguém. Seja você o seu esteio. Descubra em você a sua força. É isso que meu eu tem para dizer pro eu de quem está nos ouvindo agora, Luana. Ai, que linda. Eu acho que é super importante isso que você falou, Janine. Obrigada pela oportunidade de me convidar para te entrevistar. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, porque a gente criou uma afinidade, uma intimidade tão grande. Sim. Dentro desse podcast que é tão vivo, que é tão real, né, Luana? E Luana participando de tudo o tempo todo, ela realmente dando opinião no final. Falei, porque no final vamos dar agora, né? A hora é essa de dar opinião. E nesse tema que parece ser um tema pesado, mas necessário, né? Muito. Eu não estou falando dessas coisas para comover, para ninguém ficar triste, é o contrário, é para resgatar, né? E Luana, deixa então as suas considerações finais, quer deixar algum recado, onde te achar, porque Luana, ela tem a produtora aqui e ela também é atriz. Fala aí, Luana. Vou deixar então o meu _, que é @Luana Jordão, tem o @ também da produtora, @Creative Side Produções. Tem o Godot Podcast também, @Godot_podcast. Vocês vão conseguir me encontrar em alguma dessas redes. E o Godot fala sobre o quê, Luana? O podcast do Godot é um podcast artístico, onde a gente fala só de arte. Artes plásticas, arte de atuação, direção, dança, música, tudo. Maravilhoso, gente. Super recomendo o Godot Podcast também. É isso. E obrigada a você que ouviu a gente, né, até agora. E está acompanhando o podcast da Janine, que é um projeto lindo, que eu desejo que tenha vida longa, porque realmente todo mundo, é o que eu falei antes, né? Todo mundo já passou por alguma perda, ou se não passou ainda, vai passar porque é a lei da vida. E eu acho que você vai ajudar muita gente com esse projeto. Espero que as pessoas que estão ouvindo se comuniquem com a gente, mandem mensagens, mande para os amigos, manda para aquela pessoa que está precisando ouvir.
Isso é muito importante, gente. Vida longa para o projeto da Janine. Cada um tem o seu. Obrigada, Luana. Obrigada por aceitar meu convite de supetão, né? Que eu cheguei aqui falando, Luana, não temos convidado. Convidada sou eu e você vai me entrevistar. Pois é, gente. Não estava preparada para isso, hein? Mas foi ótimo. Muito obrigada, viu? E, gente, a Janine estreou o meu estúdio de podcast. Eu sou, nossa, eternamente grata por ela acreditar em mim também. Eu estava ansiosa para estrear esse estúdio, que é uma graça. Obrigada de verdade. É uma graça e com pessoas super competentes. Tem a Luana, tem o Cut, que eu não posso deixar de falar dele, né? Que faz as edições aqui, que deixa tudo cremosinho e cristalino. Como ele mesmo diz, ele, Janine, calma, vai ficar tudo cremosinho e cristalino. Alô, Cut! Bom, gente, então vamos lá. O Eu Cada Um Tem o Seu fica por aqui. Se você se identificou com o tema ou conhece alguém que precisa nos ouvir, fica a dica. Toda quinta-feira, um novo episódio para você. Você pode fazer perguntas, deixar sugestões e relatos no meu perfil do Instagram, o @JanineAlmeida_. Até o próximo programa. Tchau, tchau!